Logo mais começam as festas natalinas. Me acompanhe nesse vídeo para entender um pouco. Saudações a todos! Como sempre é uma honra falar com vocês e nessa data especial para muita gente é o dia da véspera do Natal. Bom, uma semana corrida, né? Uma semana aí com pessoas indo para lá e para cá fazendo suas compras, bem menos do que o ano passado, infelizmente. Mas olha que interessante, né? A pergunta que eu faço para vocês que acompanham aí o Natal: o que você celebra realmente? Você celebra Papai Noel? Você celebra alguma outra entidade? Ou você celebra realmente o nascimento de Jesus Cristo? Pois é, né? É uma data sim para você pensar, uma data para você raciocinar, uma data para você fazer uma autoavaliação. Afinal de contas, a segunda pergunta que eu faço para vocês que acompanham aqui no canal, vocês sabem muito bem os temas que eu falo aqui e trago a reflexão para vocês, que é muito importante essa reflexão, pois afinal de contas, uma vez que você entende todo o processo, você desperta. E esse despertar te traz a liberdade. E essa liberdade protege as pessoas realmente de todo esse sistema que nós vivemos. Olha que coisa muito interessante para você perceber com essa segunda pergunta. A pergunta é muito clara. Você faz parte de algum grupo ocultista? Você faz parte de alguma seita? Você faz parte de algum sistema que precisa comemorar algo? Então, realmente, essas duas perguntas fazem parte de uma reflexão muito profunda. Quem é mais velho percebe que com o decorrer dos anos o Natal perdeu muito sentido. Com essa história do Natal laico, né? O Estado laico, com essa questão de não vamos misturar religião, todo mundo é livre para professar o que acredita, então não vamos misturar as crenças, e também com todo esse sistema que existe aí no mundo, né? Com essa quebra de uma sociedade, se deixou muito de lado a origem do Natal. O nome já fala, né? Natal. Quem que é o grande aniversariante da data? A quem se celebra? Bom, se celebra o nascimento de Jesus Cristo. Mas então por que há tantas outras coisas por trás disso que muitas vezes você, como cristão, acaba fazendo uma ceia de Natal e de repente você tem uma árvore de Natal na sua casa, de repente você tem uma guirlanda na sua porta, de repente você colocou bolinhas de Natal naquela árvore, colocou uma estrela, colocou um negócio sobre aquela árvore. De repente você tem ali a abundância com animais mortos ali para serem alimentados, né? Animais exóticos até em algumas mesas aí, uma grande quantidade de bebidas alcoólicas e outras coisas mais, uma comilança danada, e de repente tudo se mistura. Aí as pessoas não conseguem perceber onde está o aniversariante, que é Jesus Cristo, e onde estão os outros símbolos que fazem parte de uma ritualística muito poderosa. Portanto, nessas egrégoras formadas, nossa, é muito positivo, né? Vamos lá celebrar o nascimento de Jesus, tudo mais, mas no decorrer dos anos se percebe claramente que tudo isso está sendo abafado. Enquanto que há 50 anos atrás, 60 anos atrás, nós víamos, por exemplo, presépios, víamos festas natalinas realmente com o motivo de Jesus Cristo, hoje nós vemos só Papai Noel, só esses símbolos que são considerados símbolos pagãos. Esse paganismo é muito profundo, mas de paganismo não existe nada. Existe sim uma ritualística poderosa, existe uma simbologia poderosa. E é nesse ponto que eu quero conversar com vocês. Essa história toda, né? Você pode ver aqui no canal, tem vários vídeos que eu falo em dias de Natal, não são só nos dias de hoje, mas outros natais também, eu já falei sobre não chame o Papai Noel de pai, a questão das festas que são confundidas com o Natal, e tantas coisas, né? Porque não se celebra o Natal da forma que é. Tem vídeos aqui interessantíssimos que você pode juntar tudo e ter assim uma verdadeira
uma verdadeira noção do mundo que está por trás de tudo isso daí. Porque é muito bonito, é emocionante, né? A simbologia que tem com toda a parte da mídia, ela acaba mexendo no emocional das pessoas e trazendo aquela ternura, aquele aconchego, aquela simbologia das pessoas unidas, da casa unida, né? E as pessoas acabam entrando nessa egrégora. Mas essa egrégora tem um lado oculto, pagão, muito forte e simbólico. E é esse ponto que eu quero conversar com vocês. Toda a parte que faz o mundo virar, né, vamos dizer assim, toda essa elite, tem todo esse mecanismo. Então, quando vocês olham um comercial, ele não é um simples comercial. Você vê que tem a invocação de entidades. Você percebe que os próprios famosos vão fazer um show. Não é um simples show de pegar um microfone e sair falando. Né? Vocês percebem que existe uma liturgia religiosa praticamente por trás de tudo isso. Eles são fiéis ao que eles acreditam, nas crenças que eles põem. Pode ver que existe uma parte de pessoas que quando vão fazer esses eventos, vocês percebem, né? Então você está assistindo lá e fala, nossa, que interessante. Se você não percebeu, você vai começar a perceber a partir de agora. A letra das músicas, o jeito de fazer um filme, fazer um show, o jeito tudo de apresentar eventos também, tudo tem ali uma simbologia muito poderosa. Não é por um acaso, vamos juntar meia dúzia de pessoas e vai sair um prêmio, vai sair algo. Não, sairá sempre uma ritualística. E essa elite global ela é muito poderosa nisso. A pergunta que eu faço, como que surge o Natal? Né? Se você pegar o calendário juliano, né, que foi o primeiro calendário que vem a 46 antes de Cristo, né? Ele tem lá um calendário que é lunar solar, né? Ou seja, ele trabalha com as viradas de lua e viradas de sol, né? Então ele é um calendário luno-solar. Depois do calendário juliano, que é instituído por Júlio César, você tem o calendário gregoriano, né? E o juliano foi feito por Sógenes, né? Da Alexandria. Esse calendário então já tem celebrações anterior ao Natal. Existia uma festa muito poderosa antes do Natal, antes dessa instituição ser colocada como uma data ligada a Jesus Cristo. Então, existia o quê? Uma data ligada a um Deus que tem o nome de um astro aí, né? Que está ligada a Saturnália, né? Ao Deus Saturno, que é o Deus do tempo, né? Mas na verdade Saturno está mais conectado com a agricultura, com a abundância, com a fertilidade. Essa festa, ela começava lá para o dia 17 e ia até o dia 25. E ela estava envolvida justamente com uma data especial, né? Que é uma data conectada a um solstício, ou seja, como hemisfério norte, que é diferente do hemisfério sul, né? Hemisfério norte se tem o fim do verão, né? E o início, então, o final de outono, né? E vai ter o início do inverno, ou seja, você tem um dia mais curto e uma noite mais longa, ou seja, um solstício de inverno. Enquanto no hemisfério sul é o oposto, você terá o verão lá no Brasil e é o dia mais longo, né? Que geralmente ocorre dia 20, 21, 22, em torno dessa época, né? Depende muito da rotação das estações. Mas olha que interessante, é nessa festa então que as pessoas faziam seus rituais a Saturno, por ser o deus da colheita, o deus da prosperidade. E essa festa ela tinha uma duração que praticamente ia desde o dia 17 ao dia 25, como eu já falei, mas houveram assim várias... se você pegar Tito Lito, ele vai falar muito sobre isso, né? Que havia várias datas mudadas, né? Uns falavam, não, a gente só pode ter até 3 dias de comemoração. Então, nesses 3 dias, para não parar os processos em Roma, para não parar as coisas, então havia uma duração menor. Outros falavam, não, a gente pode fazer uma data mais longa, a gente pode fazer umas datas de mais 5 dias, 7 dias, 9 dias. E tanto é que essa data, então, ela se estende praticamente em algumas situações, nessas datas normais, como eu falei, de 10 dias, 9 dias, mas ela pode se estender até mesmo para fevereiro do outro ano, dependendo da mudança do calendário. E essa turma, né, essa elite, ela segue a ritualística, né, através dessas datas
que são muito poderosas. Praticamente são 5 festas poderosas por ano, que são ligadas às estações. Aí as pessoas falam, nossa, mas por que 5 festas se são 4 estações apenas? Pois é, né? Mas tem a mais uma aí conectada que é o Sábado Negro, né? O Black Sabbath. Então é mais uma festa onde se cultua, né, coisas interessantes mais profundas no mundo místico. E se vocês pararem para pensar, o mundo é místico. Basta vocês olharem o que tem no mundo que você vive. Você verá que há uma simbologia muito forte de todo esse lado esotérico romano, grego, egípcio e de outras civilizações aí, né? Mas essas 3 são as mais poderosas aí, que fazem parte de tudo que você vive na sua cidade, no seu país, né? Você pode perceber que tudo está ali. Você tem simbologias como, por exemplo, o obelisco e outras coisas mais ali que fazem parte das cidades. E lógico que esse pessoal ele coloca também essa egrégora sendo formada nas datas especiais. Por isso que tudo está conectado. Então é muito importante você ter essa noção. Você está celebrando Jesus como cristão ou você está cultuando uma entidade que está sendo colocada junto com essa história. Entender a Saturnália é entender de modo como que o povo pensava. Saturno, para os romanos, era um poderoso deus, já que Roma era muito forte na parte agrícola. Mas como entra Saturno nessa história? O livro grego de Hesíodo vai falar muito sobre essas eras ligadas a Saturno. Então, por exemplo, a Era de Ouro, a Era da Prata, a Era do Bronze, a Era do Heroísmo e a própria Era do Homem, né? Tudo isso aí são eras que vão levando a humanidade a pontos diferentes. O mundo ele tem uma transição muito forte quando há a mudança para a Era do Ouro indo para a Era da Prata, né? Então vivia-se a Era do Ouro. A Era do Ouro ela também é colocada na Bíblia, né? Que é justamente uma data pré-diluviana, ou seja, a época em que os homens não envelheciam. E quando era para se deixar o planeta, o mundo que eles viviam, então a morte era feita como uma ritualística, mas com muito carinho, com muito amor, sem ressentimento, sem nada. Eles tinham direito à vida que queriam, mas também tinham direito a ir embora, sem nenhuma briga. Não é uma morte como existe hoje, em que existem pessoas que estão até hoje tentando sair do corpo, né? Estão presas, arraigadas às coisas da terra. Essa idade do ouro, ela tem muito a ver com a idade do Éden, né? Seria um paralelo muito interessante na mitologia grega com a parte bíblica. E nessa data, né, nessa época, a natureza era abundante. Então, vamos dizer, né, bíblico lá, tinha mel para as pessoas se alimentarem, as árvores forneciam fruto em abundância, não havia problemas. É a época de Noé, né, época de Matusalém, a época de Jafé. Então, eram épocas em que vocês podem ver que hoje houve a maior longevidade dos seres humanos presentes no planeta Terra, pré-diluviano. Quando ocorre então, depois do dilúvio, uma certa escassez no mundo. E é nesse momento em que a deusa da justiça, né, que é colocada ali, né, ela abandona o planeta. Né? Ela não quer ver o sofrimento dos seres humanos na Idade da Prata. Porque Zeus, né, seguindo a mitologia grega agora, Zeus ele abandona essa liberdade dos homens, fazendo os homens ser escravos ao sistema, né, e criando todos os males do mundo com a abertura da caixa de Pandora. Então nesse momento, a deusa da justiça, Astreia, abandona tudo, não quer ver o sofrimento dos homens e também deixa os homens nas suas próprias leis. Olha que interessante, né? Traçando esses paralelos. Parece uma mitologia, mas ao mesmo tempo também está na história dos mundos, né? No livro sagrado do cristianismo. Sendo assim, então, nessa Idade da Prata, há então a comemoração a Saturno. E Saturno, então, é o deus que promove a agricultura romana, que promove toda essa questão de trazer a abundância, mas abundância por meio de trabalho, e não aquela abundância que a natureza oferecia antes. E
Saturno, para vocês terem ideia, lá em Roma, os contos que falam, né, dessa mitologia romana, fala-se que era uma figura muito trazia muito medo, né, uma figura que trazia uma certa paura, o medo que nem se fala em português, porque, para vocês terem ideia, essa estátua, né, essa imagem, ela ficava acorrentada durante todo o ano, e ela era solta só nas épocas da Saturnália, que eram justamente essas datas aí, que iam desde o dia 17 praticamente até o dia 25. Mas por que era presa? Porque o medo das pessoas é que essa entidade podia trazer os males do mundo. Do mesmo jeito que esse Deus podia trazer a abundância, a prosperidade e a fertilidade, também podia trazer o oposto. Olha que interessante. Mas por que ela era solta então? Ela era solta justamente para fazer parte da celebração da festa em honra a essa entidade. Aí as pessoas não entendem que há uma ritualística paralela com isso. E aqui eu estou num vídeo bem suave, num vídeo bem tranquilo. Só vou explicar algumas coisas para vocês perceberem a que ponto que a coisa chega. Tá? Para vocês terem ideia, né, o próprio Tito Livio, em alguns trabalhos, explica isso, né, esse lado ocultista, né, para que se fossem feitos rituais a Saturno, né, na Saturnália, havia uma coisa chamada Listerium, né, onde um sumo sacerdote fazia o sacrifício dos animais. Aliás, nem vou citar o nome desse sumo sacerdote para não assustar vocês, mas ele tinha a autorização em sacrificar animais para essas entidades. Esse sacrifício dava início justamente à diversão, às festas de diversão com essa entidade, ou seja, a comunhão com essa entidade. Haja visto que esses animais sacrificados, a parte gordurosa deles era oferecida a Saturno. E a carne era oferecida a quem participava dessas festas. Festas essas que eram uma maluquice total. Uma maluquice onde, como a lei era tolerada por esses dias, né, por isso que tinha diferença de datas, porque às vezes não queriam que ficasse tanto tempo sem lei o povo. Então os servos, para vocês terem ideia, usavam o cargo dos donos, né? Porque não havia divisão mais de castas, né? De níveis sociais. Tudo era de todo mundo e ninguém era de ninguém, né? Era o lelele lá, né? Das festas. E nesse ponto dessa comunhão com as carnes, você entra num estudo muito mais profundo, que não dá para se falar num vídeo desse, mas é um estudo que você, então, a partir do momento que está se alimentando dessas comidas que são consagradas a entidades, você então estará justamente aceitando o que essa entidade está te oferecendo. Né? É como de repente você comer na casa de alguém e falar, olha, come aqui, essa é a minha comida. Mas você não sabe o que aquela pessoa fez para conseguir aquilo, o que ela pôs ali, que amor que ela pôs, ou ela pôs uma raiva, ela pôs alguma coisa de dominação, né, ou não. Né? Tem gente que cozinha com amor, tem gente que cozinha com raiva, tem gente que quer ostentar na comida, tem gente que não. Mas o que nós estamos falando de entidade, né? Um Deus. É um Deus em letra minúscula, mas é um Deus, que é Saturno. E aí nesse ponto então que você vai entender quando Jesus fala que ele é o Cordeiro que veio para tirar os pecados do mundo. Tanto é que se fala, né, que ele oferece o pão e o vinho, né? O fruto da vinha e o pão, que é aquele pão ázimo que não tem fermento, que isso seria o que? A comunhão com Cristo. E aí vem uma outra terceira pergunta nesse vídeo de hoje. Qual é essa comunhão que você tem? Você está fazendo essa comunhão com Cristo hoje? Ou você está fazendo a comunhão com a festança, com a bagunça? Que de repente você está numa ceia que está todo mundo bebum, né? Todo mundo está para lá, nem lembra mais o que é. Tem gente já que colocou a barba do Papai Noel na cintura, aí é aquela bagunça total, não se entende nada. Mas quando o Cordeiro de Deus chega, que é Jesus, que é a figura do homem encarnado na Terra, com seus dons e potencialidades, né, que é o estado crístico, você tem justamente essa fala: eu sou o Cordeiro de Deus, né? O pão e o vinho, quem se alimentar disso está em comunhão comigo. E aí? Olha que peso que tem para se falar na data de hoje. Você pode simplificar isso de uma maneira mais prática,
Se você segue a obra de Jesus, né, você está seguindo as obras de Deus, ou seja, você está se alimentando do que Ele está oferecendo para você. Mas a maioria das pessoas está vivendo uma egrégora diferente. Elas já misturaram tudo. E muitos nem estão mais colocando Jesus nessa história. Por isso que ficou uma coisa muito perigosa, né? Tudo que está acontecendo. Porque realmente o mal está fazendo as pessoas participarem de uma operação pelo erro, pelo engano. Isso é muito claro. Né? Que eu sempre falo, as pessoas acham, não, vai acontecer uma guerra, vai ter uma bomba, acontece isso. Não, a guerra ela é espiritual. Mas essa guerra espiritual tem junto com ela outra coisa importante, que é essa guerra de informação, de fazer você desacreditar da fé, de você mudar a sua crença. Ah, mas é laico. Tudo bem, mas não é laico. Você está mudando a ritualística, eles estão substituindo as entidades, substituindo os seres, colocando seres de outra hierarquia numa bagunça dessa, tirando o foco do principal. Você pode chegar mais a fundo, né, nessa compreensão quando entender a palavra carnevale, né, que vem de carnaval, que são as festas carnais, que aí elas já estão colocadas com uma outra entidade, que ela era antecessora a Saturno, antes da Saturnália, ou seja, antes do Natal de Cristo, antes do Natal de Cristo, né, vem antes a Saturnália, só para raciocinar com vocês, e vinha antes essa festa chamada Carnavale, que ela tem um outro nome, né? Olha para vocês verem como nós evoluímos, não evoluímos. Olha como que o mundo está voltando aos tempos mais bizarros, porque essa festa Carnevale, ela está ligado ao deus do vinho. Como chama o deus do vinho, né? Na mitologia chama de Baco, né? Baco, os bacanais, vindo dos seminários, que tem a ver o quê? Com a semeadura, que vem de sêmen. Ou seja, eram as festas também ligadas à fertilidade, à fertilização. Olha só. E tudo isso aí mais conectado ao quê? Ao hemisfério norte, onde se tem mais escuridão, que já vem desde todas aquelas coisas, desde agosto que eu falo para vocês, que são épocas tenebrosas energeticamente no planeta, culminando com essas datas até o carnaval, né? Então não é para decepcionar ninguém, mas é para vocês ficarem atentos a quem vocês estão servindo. Porque junto com Baco, você tem, ele sendo o deus do vinho, você tem um outro deus do vinho que também é chamado junto com ele, que é Dionísio, né? Mas na mitologia grega, Dionísio não é com D, mas chama-se com E, Eunísios, né? E Eunísios, se você parar para pensar, vem de Eno, né? Enos se pronuncia em grego, e Enos tem a ver com vinho, né? Enos é vinho. E como que chama a pessoa que experimenta vinho? Um vinheteiro? Não, chama-se enólogo. Então, pode ver que tudo está conectado. E as pessoas com vinho na cabeça, como que elas ficam? Aí é festa total, festa da carne, o seminário. E o sistema conseguiu chegar num ponto tão sério e que as pessoas não perceberam, que é o famoso comércio, infelizmente, né? As pessoas comprando, um ano compram mais, esse ano compraram menos, mas infelizmente esse comércio, né? Como eu falei no começo do vídeo. Por que, infelizmente, o comércio não é bom, não traz empregos, não ajuda a economia a andar? Será? As pessoas se endividam para o ano inteiro, se endividam com comida, com comilança, com bebida, com viagens, né? E outras com presentes, com um monte de coisa. Mas por que tem esse maldito comércio justamente por isso? Não se podia ter uma sociedade presa a um comércio normal, natural? Ah, tá calor, compra um short, está frio, compra uma blusa de frio e a vida segue de acordo com as necessidades? Não, é uma data celebrando algo que leva ao comércio junto também. E aí quem já lembra das lives que eu já fiz no canal, vai lembrar quando eu falei do caduceu de Mercúrio. Ué, mas o que tem a ver Mercúrio com isso? Como que é o símbolo do comércio? Você já prestou atenção à simbologia do comércio? É um caduceu, né? Mas é o caduceu de Mercúrio. Mas por que então? Porque
Comércio tem a ver com Mercúrio, lá da cultura romana, que é Mercur, né? De mercadoria, mercador, né? Vem do latim. Olha como isso é profundo. Então também é um culto, além de Saturno, além de Cronos, além de Baco, além de Dionísios ou Eunísios, tem também Mercúrio, né? Que é o deus do comércio. E só para vocês ficarem um pouquinho mais atentos, Dionísios, né? Para quem não sabe, não é só o deus do vinho, mas também ele é ligado à cultura da arte, da encenação, né? Da parte teatral, que faz parte de todo um sistema que a gente vive a todo momento. Né? Você vê uma notícia para ser passada, ela tem todo um jeito de encenação. Uma coisa para ser passada tem toda uma encenação. Você vai assistir a um filme, é uma encenação. Vai ouvir uma música, é encenação. Tudo está ligado à arte, a essa arte da encenar, né? Do encenar, que também está conectada a esse deus Dionísios, que fazia parte ali daqueles teatros de arena, né? Aquela coisa legal, aquela coisa profunda, aquela coisa que a turma usava máscaras, né? Na Grécia Antiga. Quando você visitar a Grécia, você verá isso, essas máscaras. Fala, nossa, que interessante, teatro de máscaras. Não, tem todo um lado isso, assim como o Carnaval de Veneza também, ou o Carnaval napolitano, que tem as máscaras de carnaval. Bom, enfim, tem muita coisa para ser falado, que se torna muito pequeno tempo, né? É uma verdadeira viagem tudo isso que eu estou falando para vocês, mas é para vocês despertarem, prestarem atenção. Ah, não vai deixar de comemorar o Natal? Não digo que não comemore o Natal, mas use a consciência, né? Há muito tempo eu vi as pessoas mais inteligentes ficarem caladas nessas datas, e eu aprendi muito com elas. Por que ficarem caladas? Ficarem introspectivas? Porque elas são antissociais? Não, porque elas têm a consciência que tudo aquilo está feito de forma errada. Então aquele Natal simples, e olha que a época quando eu era mais jovem, né, eram aqueles natais bem simples, bem tranquilinhos, né, bem sossegados, assim, que tinha um presépio, tinha a missa do galo, tinha coisa mais tranquila, e a comilança era bem menos, né? Hoje não, hoje são festas de ostentação. E vem assim uma coisa, virou o mês de outubro, acabou o Dia das Crianças, por exemplo, no Brasil, já começa a correria de Mercos, né, do mercado, do comércio. E olha só, né, vamos parar para pensar, né, a coisa é tão profunda que toda essa simbologia grega, essa simbologia romana, essa simbologia egípcia é colocada nos dias de hoje. Então, como eu falei, você tem obeliscos, por exemplo, na cidade, né, você tem ovo sendo colocado, ovo é a pinha, né, também é uma simbologia. E aí, se a gente esticar tudo isso daí, para pensar, guirlanda, bola de Natal, árvore de Natal. Quem são esses seres? Né? Tem vídeo aqui que eu falo de Tammuz, tem vídeo que eu falo de Semíriades, né? Para vocês entenderem essa história. Quando a gente fala em fertilidade das histórias antigas, ela não se resume só a esses seres. Você pode colocar, por exemplo, Baal. Né? Baal é uma entidade ligada ao Senhor, mas o Senhor está ligado como esposo, como marido. Né? Olha só, uma entidade masculina ligada à fertilidade, que muita gente cultua. E assim como outros que eu falei, né? O próprio Tammuz, Nirod, né? Quem não conhece Nirod, quando se fala da Torre de Babel, e até mesmo Dagon, né? Que são outras entidades que estão aí em toda a história mundial, né? A história antiga da humanidade, a história oculta, a história muitas vezes que não é revelada, né? A história secreta sendo colocada aí diante de vocês com outras carinhas e as pessoas acham legais. Se vocês pegarem o símbolo do Papai Noel mesmo, tem aqui no canal, eu explico o que é o Papai Noel, que não é só uma coisa comercial da garrafinha, da bebidinha, mas tem um outro lado oculto também desse Noel. Enfim, né, quando a gente pega esses símbolos como obelisco, ovo, pinha, são símbolos ligados à fertilidade. E aí a gente pode esticar até para Páscoa. Na Páscoa tem um tal de coelhinho que bota ovo. Uau! E aí? Nada por acaso, né? Por que coelho? Por que ovo? Mas aí quando tiver especial de Páscoa eu falo para vocês terem noção. Portanto, abram seus olhos, prestem atenção, né? Fiquem alertas, fiquem atentos, porque realmente a comemoração pode estar sendo comemorada por outras coisas e não para realmente que é a necessidade.
uma ideia de comemoração, sim, uma ideia de juntar as pessoas, sim, mas qual é o intuito dessas pessoas juntas? A quem vocês estão venerando? Ou as pessoas que vêm na sua festa, o que elas estão venerando? Será melhor ficar sozinho? Será melhor ficar com um monte de gente? Será melhor ir numa festa de arromba? Será melhor ficar em casa rezando? Será melhor ficar como? Né? Nós estamos regredindo com muita coisa, mas é porque o mundo está evoluindo? Não, porque a história ela é cíclica, ela vira e esses donos, né, essa elite sabe muito bem como trazer aquilo que eles sempre trouxeram diante de todo mundo, pintar, né, com verniz, ó, isso aqui é legal, e as pessoas serem felizes não sabem porquê, né? Mas tem muita história e não dá para contar de hoje. O que eu quero desejar para vocês realmente celebrem o nascimento de Jesus, mas como está lá em Lucas 22, do 19 ao 20, se fala muito claro isso, né? Que o próprio Jesus diz para vocês reconhecerem a morte dele e o ressuscitar, que isso fez parte da questão dos pecados da humanidade, e não se fala quase para lembrar do nascimento dele. Né? E falar de nascimento de Jesus então é mais complexo, porque ele nunca nasceu em dezembro, impossível ter nascido em dezembro, desde o lado esotérico até o lado das estações, né? Porque em dezembro a região que ele nasceu, se fosse realmente certo, ele tinha nascido no gelo praticamente, né? Estaria muito frio. E se for pensar pelo lado do nascimento, que eu sempre falo na Páscoa, tem aqui os vídeos de Páscoa, como Jesus é da era de peixes. Peixes quando que é mesmo? Ah, tá. Então, pense um pouquinho. Certo, pessoal? Agradeço a todos por terem assistido ao vídeo. Pense em tudo que eu falei aqui. Feliz Natal para vocês. Um grande abraço e obrigado por fazer parte aqui do canal. Honrar a todos. Não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, divulgar para as pessoas que você gosta e durma pensando nesse assunto. É muito importante que aí, ó, expande a mente de vocês. Arrivederci!